Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal, todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma disciplina. Eu sou a professora Isa Reis Gomes e vou ministrar a disciplina Linguagem, Alfabetização e Letramento. Eu vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos claros, passando um pouquinho do ombro. Estou com uma blusa preta, também manga comprida, e uma calça listrada. A calça ela está nas cores marrom e branca e uma sandália branca. Ao fundo a gente tem uma parede branca com pontos interconectados na cor cinza. E ao lado esquerdo, outra parede branca em que há escrito na cor verde, letras grandes, EAD, mudando realidades. Então nós vamos iniciar mais uma disciplina, né, com vocês, a disciplina Linguagem, Alfabetização e Letramento. Então sejam todos bem-vindos e vamos acompanhar a nossa aula. Vamos iniciar aqui com a apresentação da ementa da disciplina, com os objetivos, os encontros síncronos, o cronograma das avaliações e as referências. A apresentação da ementa é para vocês terem mais uma ideia do que nós iremos trabalhar, quais são os conteúdos, os objetivos, o que eu quero alcançar ao final da disciplina. Os encontros síncronos, nós vamos ter surpresas, nós vamos ter entrevistas, né, com duas professoras, uma da Universidade Federal de Rondônia e outra da Universidade Federal do Pará. Apresentarei também o cronograma das avaliações e as referências. Então, vamos começar. A ementa da disciplina, perspectiva político-social da leitura e da escrita, linguagem como mediadora das interações sujeito-cultura, alfabetização e letramento, conceitos, especificidades e interrelações, métodos e materiais didáticos de alfabetização, concepções teóricas, práticas e metodológicas do ensinar a aprender a linguagem escrita num contexto de letramento, as experiências de alfabetização de crianças, jovens e adultos. Vocês podem perceber essas palavras-chave, essas ideias-chave que estão na cor amarela, que vão permear toda a nossa disciplina, do início ao fim. Vamos trabalhar questões de leitura escrita, de linguagem, de mediação, de sujeito-cultura. A atividade de percurso 1, ela vai estar focada nessa questão do sujeito-cultura. Alfabetização e letramento são as ideias principais. Concepções teóricas, práticas e metodológicas. Como é que eu posso trabalhar a alfabetização e o letramento na sala de aula? E as experiências de alfabetização. Nós vamos finalizar a disciplina com duas entrevistas, duas conversas, em que as professoras irão compartilhar as experiências dela conosco. Os objetivos. Olhem só, compreender a partir das teorias contemporâneas da linguagem o papel dos sujeitos enquanto agentes culturais, transformadores da realidade social, por meio da leitura e da escrita. Então, nós, como professores de sala de aula, do ensino básico, nós precisamos ser esses sujeitos, agentes culturais transformadores. E também, outro objetivo é promover estudos de bases conceituais que fundamentam a compreensão da linguagem, da alfabetização e do letramento, no processo de ensino-aprendizagem, da leitura e da escrita. Então, são esses dois objetivos que nós vamos alcançar ao final da disciplina. E, por último, refletir sobre as concepções de língua, linguagem, de leitor e de escritor, através de diferentes materiais das linguagens verbal e não verbal, num processo de inclusão social dos falantes da língua materna, respeitando as formas dialetais.
Essa questão das formas dialetais também está inclusa na nossa primeira atividade de percurso, tá? Vocês vão ver mais adiante. Os nossos encontros síncronos, eles já estão marcados. Então, por favor, anotem na agenda de vocês, dia 13 de maio, 7 da noite, nós vamos apresentar novamente a disciplina e vamos conversar um pouco. O nosso segundo encontro síncrono será dia 20 de maio, também 7 da noite. Nós vamos falar sobre linguagem, alfabetização e letramento, questões teóricas e práticas. No terceiro encontro, nós vamos ter uma conversa. Com quem? Com a professora e pesquisadora e escritora Nair Gurgel do Amaral. Alguns de vocês devem conhecer, né, a professora Nair. Ela já é uma experiente pesquisadora, escritora, professora, aposentada da Universidade Federal de Rondônia, e ela aceitou o convite em compartilhar com vocês as experiências relacionadas à alfabetização e letramento. Então, marquem essa data, 27 de maio. E o quarto encontro vai ser com a professora mestra Luciane Fernandes Ribeiro, da Unifespa, da Universidade Federal do Sul do Pará. Será dia 10 de junho, às 19 horas também, 7 horas. Então, ela vai compartilhar uma experiência dela em relação à alfabetização e letramento com literatura de cordel. Então, não vamos perder esses encontros síncronos que vão ser muito ricos. Agora, as nossas aulas. Breve exposição sobre cada aula. A aula 1 terá o tema Leitura Escrita como Práticas Sociais. A aula 2, a mediação da leitura e da escrita na alfabetização e no letramento. A aula 3, alfabetização e letramento, conversas entre teóricos e escritores. A aula 4, alfabetização e letramento, experiências pedagógicas. Na aula 1, leitura e escrita como práticas sociais. O que nós vamos conversar? Algumas questões, alguns pontos bem importantes para que a gente possa contextualizar essa leitura e essa escrita. Por exemplo, o que é ser alfabetizado? Como os autores definem alfabetização e letramento? Quais são os níveis e práticas de letramento? Como é o letramento na escola? O que são práticas sociais? Ler e leitura são conceitos diferentes? E a formação de leitores, como é que está sendo realizada? Então, são essas questões que nós trabalharemos na sala de aula junto com vocês no nosso encontro. E aí, gente, olha só que legal. Eu trouxe para vocês uma imagem com vários escritores. Como nós moramos na Amazônia, né, na região norte, uma ideia que eu sempre prezo para a sala de aula é trabalhar as produções dos escritores de nossa região. E aqui o que eu trago? Escritores indígenas, escritores que escrevem literatura infantil e juvenil indígena. Então, nós temos o Krenak, nós temos o Daniel Munduruku, nós temos o Cristino Wapchana. Imagina levar as obras desses escritores para a sala de aula, né? Então, nós precisamos primeiro conhecer essas obras. E, durante os nossos encontros síncronos, eu vou apresentar algumas obras para vocês. Outra imagem que eu trago aqui são algumas obras desses escritores. Vejam aí, ó, A Lenda do Guaraná, Coisas de Índio, Poeminha da Terra, Meninos Índios, Narugambá, Qual é o Seu Norte, Contos da Floresta. Então, são inúmeras as produções dos escritores. E nós precisamos conhecer, porque, infelizmente, a nossa formação nas leituras, nas pesquisas, nós não encontramos nas nossas escolas. E isso é uma lacuna que nós podemos trabalhar, que nós podemos preencher. Mas, para trabalhar, precisamos primeiro conhecer. E aqui é um outro quadro com também escritores, só que são escritores da região norte não indígenas e também produzem literatura infantil e juvenil. Então, nós temos o Daniel da Rocha Leite, que é do Pará, a Márcia Dias, que é daqui de Rondônia, o Binho também, que é de Rondônia, a professora Nair Gugel, que irá conversar conosco, né, também aqui de Rondônia, o Tiago de Mello,
que infelizmente já se foi, né, do Amazonas. Então, são vários escritores, várias produções que estão disponíveis e que nós precisamos conhecer para levar para a sala de aula. Aqui eu trago, né, alguns exemplos desses livros para vocês conhecerem. Vejam que aqui, ó, Manaus é um livro-objeto e vocês vão conhecer esse livro no nosso encontro síncrono, certo? Outro livro interessante é esse daqui, da professora Cledenice Blackman, que é do Instituto Federal de Rondônia. Ela vai falar do Mar do Caribe à beira do Madeira. Esse outro livro aqui, A Menina que Sonhava com Águas Coloridas, da professora Márcia Dias, também de Rondônia. E por último, eu vou citar esse livro aqui, do Roger Mello, que é intitulado Espinho de Arraia. Ele não é da região norte, mas ele escreveu esse livro embasado em um conto indígena. Então, é a oportunidade de conhecermos essa literatura. Na aula 2, vamos trabalhar a mediação da leitura e da escrita na alfabetização e no letramento. Haverá conceitos, informações sobre divisão histórica dos métodos de alfabetização, o processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, problemas do trabalho com cartilhas e o método de alfabetização Paulo Freire. Também falaremos sobre como compreender o método de alfabetização e letramento, leitura e escrita, o papel do professor, alfabetização na BNCC, alfabetizar até o 2º ano, será que nós conseguimos? Condições de trabalho e o papel do professor. Então, são esses os pontos a serem trabalhados na segunda aula. Trago aqui para vocês também um mapa mental, só para a gente ter um gostinho, né, desse conteúdo. Aqui nós temos a alfabetização, né, no meio do mapa mental, no centro, e aí nós temos a indicação dos principais autores. Aqui nós temos a Emília Ferreiro e Ana Teberoski, que vai falar da psicogênese da língua escrita. E depois nós vamos também trabalhar a alfabetização, que é o processo de aprendizado do alfabeto, que é codificar, decodificar, que é o processo de aprendizagem de leitura e escrita. E desses estudos surgiram os métodos alfabéticos, os sintéticos e os analíticos. Os sintéticos, parte das unidades mínimas da língua, letras, sons, sílabas. Os analíticos, parte das unidades significativas da língua, palavras, frases, parágrafos ou textos. Então, aqui é mais um exemplo de como essa alfabetização foi processada, foi desenvolvida no decorrer da história. Aqui nós já temos um diálogo da alfabetização com o letramento, né? Vejam aqui, ó, alfabetização e o letramento. Em relação à alfabetização, nós temos os métodos sintético, ou soletração, fônico, analítico, o alfabético. Nós temos as cartilhas, utilizadas até 1980, decodificação dos símbolos, descontextualizada da sociocultura. Hoje não tem mais como nós pensarmos, né, em trabalhar a alfabetização fora da cultura, não tem. Mas antes, infelizmente, trabalhava-se assim. E aí veio o letramento, né, com um processo contínuo de intervir no mundo por meio da leitura e da escrita. E aí eu trago a Magda Soares, né, que é uma pesquisadora que escreve sobre letramento e, na visão dela, o que é o letramento? É o uso de habilidades da escrita e da leitura no âmbito social, participar de maneira consciente no mundo. E ela apresenta 2 modelos, o autônomo e o ideológico. Então, a junção desses 2 processos, alfabetização e letramento, vai se trabalhar sujeitos ativos na sociedade, função social, habilidades, valores e usos sociais, que vai resultar no letramento, que é viabilizar a produção do conhecimento para o exercício ativo das práticas sociais. E por último aqui, nós também trazemos aqui um esquema, né, dessa aprendizagem inicial da língua escrita.
A alfabetização, aquisição de uma tecnologia, que é o sistema alfabético e ortográfico. Como é que eu vou usar esse sistema alfabético e ortográfico nas práticas sociais por meio do letramento, que é o desenvolvimento de habilidades de uso da tecnologia da escrita? Então, hoje não tem mais como eu apenas saber codificar, decodificar. Eu tenho que entender o que eu estou escrevendo. Na aula 3, Alfabetização e Letramento, conversas entre teóricos e escritores, nós iremos falar sobre formação de professores, construção de práticas efetivas de leitura e escrita, domínio da leitura e da escrita, práticas sociais com leitura e escrita. São esses os pontos da aula 3. E a conversa com a professora Nair Gugel, em que ela intitulou Alfabetização e Letramento, Formação de Professores e Práticas Sociais de Leitura. Eu tenho certeza que esse encontro vai ser muito rico, vai ser uma troca de experiências, né? Uma troca de conhecimentos e vai agregar muito na formação de vocês. Aqui eu também trago alguns livros, né, da professora Nair, tenho certeza que vocês conhecem alguns. Multiculturalismo na Amazônia, Qualidade na Educação e Práticas Pedagógicas, ABC Zônia, Maria do Rio, Encantos do Rio Madeira, Histórias Ribeirinhas. Então, caso vocês tenham esses livros, já separem para a gente conversar, né, sobre eles no dia do encontro da conversa com a professora Nair. A aula 4, Alfabetização e Letramento, Experiências Pedagógicas. Aqui nós vamos recuperar todo o processo do letramento feito pela Magda Soares, que vai falar sobre invenção do letramento, desinvenção e reinvenção da alfabetização. Vocês vão concordar com esses termos ou vocês vão discordar? Nós vamos falar sobre isso. Será que é possível alfabetizar letrando? O uso da escrita e suas funções na sociedade. Como fazer isso? Como vocês fazem isso na sala de aula? Ou então, como vocês pensam fazer? Jovens e adultos que não puderam ser escolarizados pelo sistema regular. O que fazer? Quais propostas nós podemos elaborar para trabalhar a alfabetização e letramento com jovens e adultos? E as narrativas locais e histórias de vida, elas podem ser estratégias positivas para se usar na alfabetização de adultos? Por quê? Também nós iremos conversar sobre esse ponto. E vamos finalizar a aula 4 com a conversa com a professora Luciane Fernandes Ribeiro, da Unifespa, e o tema é Literatura de Cordel e Narrativas de Tradição Oral, caminhos lúdicos para ampliar o mundo da leitura. Foi uma pesquisa de mestrado que ela realizou e ela aceitou também o convite, né, em compartilhar essa experiência com vocês. E só pontuando que em 2012, a professora Luciane Fernandes, ela ganhou o prêmio Victor Civita, que foi com a sequência didática Jogos, Operações e Problemas. E aqui eu trago algumas imagens dessa experiência da professora com os seus alunos. E ela vai passar toda essa história, essa produção de histórias em cordel para nós, certo? Aqui mais algumas imagens, leitura e reescrita das histórias, a produção dos cordéis. Então, são possibilidades de trabalhar alfabetização e letramento com vários tipos de textos. Agora, nós vamos partir para a atividade de percurso 1. Qual vai ser essa atividade? Vai ser um quadro síntese, interações sujeito-cultura. Pode ser feito em dupla ou trio. Será de 5 de maio a 20 de junho. A partir das anotações dos textos base, vídeos e também da sua própria vivência sobre alfabetização, letramento e diversidades regionais, registre no quadro síntese, interações sujeito-cultura, no mínimo 2 exemplos, por aspectos culturais, como o porquê da escolha da região e também registrar uma lembrança pertinente a algum aspecto cultural. Nesse quadro, vocês entendem melhor. Vejam aí, ó. Aqui vocês vão me dizer que região vocês vão escolher, tá? Nesses aqui, vocês vão escrever aspectos culturais relacionados à linguagem, a causos e lendas, a alimentação, a roupas típicas, estilo de música, festas,
lazer. Vocês vão citar aspectos culturais relacionados a esses pontos. E aí você também vai justificar por que escolheu, por exemplo, a região norte. E também vai registrar uma lembrança pertinente a um aspecto cultural. Então, essa vai ser a nossa atividade de percurso 1. A atividade de percurso 2 vai ser a participação no Fórum História de Aprendizagem de Leitura e Escrita. O que vocês irão fazer? Escrever uma história de aprendizagem ligada a como você foi alfabetizado. Alguém lembra como foi a alfabetização de vocês? Ah, professora, eu não lembro. E aí, como é que eu vou fazer? Caso não se lembre, poderá registrar a história de um filho, de um parente, de um vizinho, de um aluno ou de outra pessoa, mencionando se foi ou não utilizado algum dos métodos estudados nos textos. Citar o nome do método, tá bom? Aqui eu apresento os critérios dessa avaliação. Ó. Se você apresentou o título, se você descreveu a história de aprendizagem, né, de leitura e escrita ligada à alfabetização, se você correlacionou com pelo menos um método estudado na disciplina. Então, são esses os pontos da atividade de percurso 2. A avaliação, segunda chamada exame final, será a elaboração de um plano de aula, em duplo ou trio, e essa atividade ela precisa ser postada por todos. Orientações. Vocês vão escolher um livro de literatura infantil, dos indicados na Linguoteca. Vão elaborar um plano de aula para uma turma de primeiro ou segundo ano, com aproximadamente 25 alunos, de uma escola pública localizada na sua cidade. Ou seja, gente, vai ser ficção, tá? Vocês vão imaginar uma escola, vocês vão imaginar esses 25 alunos para preparar o plano de aula. Nesse plano de aula, deve ser previsto, na metodologia e nas estratégias, atividades lúdicas, como brincadeiras, jogos, teatro, jogral, parlenda, cantiga, trava-línguas, adivinhas, vai ficar a seu critério. Mencionar também qual é o método que você vai utilizar. Vai ser a soletração, o fônico, o silábico, a palavração, a sentenciação, textual ou o método Paulo Freire. E postar em arquivo PDF. Então, quais são as orientações? Utilizar o modelo indicado, utilizar o livro infantil ou infanto-juvenil. Os objetivos devem estar relacionados à leitura e ou à escrita, articulação com a cultura local. Por isso que eu digo, gente, nós professores da região amazônica, nós precisamos valorizar a nossa cultura local, precisamos valorizar as produções dos nossos escritores. E vocês viram que eu trouxe para vocês nomes de escritores indígenas e nome de escritores não indígenas. Definição do método, criatividade nas metodologias e nas estratégias, quais os recursos didáticos e uma avaliação coerente com os objetivos estipulados. Aqui, novamente, eu recupero o cronograma, só para vocês terem uma ideia, tá? A primeira atividade, 5 de maio a 20 de junho, a segunda, a mesma data. Aqui ao lado, o que é solicitado. A atividade da avaliação será de 23 de junho a 24 de junho, que é o nosso plano de aula. A segunda chamada, 30 de junho a 1º de julho, e o exame final, 7 de julho a 8 de julho. Lembrando que também será um plano de aula. Trouxe para vocês algumas referências. Por que algumas? Porque todas as outras estão lá no AVA, tá bom? Então, lá no AVA vocês vão encontrar muitos textos. Esse daqui, por exemplo, olha o título. Letramento, o uso da leitura e da escrita como prática social. Então, é um artigo atual e que vai tratar da prática social. Nós temos aqui também leitura e escrita como prática social, estratégia pedagógica para a formação de leitores na escola. Então, vejam que o artigo ele é todo contextualizado
em relação à nossa disciplina. Outro aqui, ó, bastante importante, percurso histórico dos métodos de alfabetização. E aqui, a alfabetização na BNCC dá para ser no segundo ano, mas o professor não pode ficar sozinho, certo? Que é um texto da Nova Escola. E aqui nós temos letramento e alfabetização, entendimentos e implicações educacionais. Também, ó, 2024, da revista Educação e Realidade. Então, são algumas referências pontuais que vocês podem acessar lá no AVA. Aqui também nós temos alfabetização e letramento, explorando conceitos. Por que a gente trabalha tanto o conceito de alfabetização e letramento? Porque alguns possuem o entendimento que são coisas iguais, não são, são diferentes. Vamos dizer que um é a continuidade do outro, certo? E aqui tem a Magda Soares com letramento e alfabetização, as muitas facetas. O outro aqui, alfabetização de crianças, jovens e adultos no município de Diadema. É uma experiência, né, que foi realizada, foi publicada e vamos ter acesso a esse material. Então, pessoal, eu espero vocês na próxima aula e vou falar aqui um trecho da BNCC que tem tudo a ver com o nosso estudo, com a nossa pesquisa, com as nossas leituras. Então, a linguagem, alfabetização e letramento. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. Então, é essa a nossa ideia, fazer com que os nossos estudantes, os nossos alunos, sejam protagonistas das suas histórias. Então, até breve, até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.